Muito bem. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre um pequeno homem galo, um artigo muito interessante, uma leitura muito agradável. Primeiro, porque, talvez diferente das outras leituras que nós fizemos até então nos nossos encontros anteriores, esse é praticamente um relato de um caso clínico muito interessante, cheio de sutilezas, com bastante processos interpretativos. O que me agrada bastante nessa leitura do caso em si, é um dos casos mais emblemáticos, assim, talvez um dos mais famosos de Firenze, esse Pequeno Homem Galo. Então também é muito bom a gente se conectar com Firenze na sua essência, com seus casos clínicos, e o quanto esses casos clínicos trazem contribuições valiosas para a nossa escuta, para a nossa clínica, para o nosso trabalho como terapeutas, como psicanalistas. E aí, para começar, eu queria fazer aquela rodada que a gente sempre faz, que a gente constrói junto no início dos encontros. Quem quer ver como é que foi a leitura de cada um de vocês? O que, que vocês enxergam na leitura deste caso? Quais são os maiores pontos de atenção, os achados ou as dúvidas que surgiram? Vamos lá? Quem gostaria de começar? Karen. Ai, ai. Então, boa noite. Boa noite, Karen. Olha, eu gostei bastante desse texto, bem tranquilo, né? Comparando com o da semana passada, esse texto é bem tranquilo. Achei assim bem suave assim de entender, né? Uhum. Mas aí a gente constata ali, né? Tudo que o Ferenc observou ali na parte da interpretação, né? Das atitudes, do comportamento do menino, o quanto o analista tem que estar vazio de si, né, na subjetividade, assim, vazio e, assim, livre para entrar o desejo do analisando, né. Tem que se destituir totalmente do próprio desejo, o analista, né, analisando ali, foi o que ele fez, né. Uhum. E E aí dá lugar, né, esse vazio dá lugar ao aos pensamentos, aos comportamentos do menino. Sim. E o quanto esse menino, o sofrimento dele se externou no simbolismo ali, na simbolização do da da castração que ele sofreu, né, pelo pai, e aí ele conseguiu externar, na imaginação, né, na fantasia. Achei isso muito interessante. Que é o que a maioria de nós fazemos, né, nos analisando, assim. Cria um universo paralelo ali, a fantasia, para conseguir lidar com aquela dor que é muito grande, né. Que a dor é tão grande que na realidade não é conseguido, não consegue lidar com ela, né, só mesmo na fantasia ali, né. Que ele criou, né, toda uma fantasia. O desfecho foi muito interessante ali também, quando ele falou que o galo era ele era o dono da aldeia e enfim, né. Mas assim, ficou um pouco ambíguo, né, porque tinha castração e tinha aquela coisa, eu vou casar com a minha mãe, com a cozinheira, com as 3 primas, com todo uma relação, uma lista ali, então ambíguo, né. Tinha aquela coisa dele querer degolar a o galo, que é a castração, mas tinha aquele desejo de pelas primas, pela cozinheira, pela mãe. Então são as 2 faces aí da mesma moeda, né. É isso. Muito bem.
Vou passar a palavra para a Márcia, então. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos lá. Assim, mexeu muito comigo esse texto. E eu me coloquei como analista se uma criança dessa aparecesse para mim. E foi fundamental o que a Karen disse, estar vazio da sua subjetividade. Como eu sou uma pessoa que atua na defesa dos animais, sou uma pessoa totalmente né, os animais não são alimento, não são diversão, nada. Assim, quando eu fui ler, eu me coloquei como se eu fosse, como se o Ferenc estivesse contando aquilo para mim. Olha, eu tenho uma criança, uma pessoa me informou sobre essa criança. É lógico que, assim, é naquele contexto, mas eu estou transportando para cá. E aí eu comecei a me destituir desse lado para eu conseguir encarar esse texto e ver a degola e ver tudo isso que para mim faz muito, assim, que mexe muito comigo. E a gente vai se deparar com pacientes que pode acontecer, obviamente, dessa questão da transferência, contra transferência, e eu preciso se esvaziar de si mesma para eu continuar lendo. E aí, a própria experiência que eu tive com animais me faz entender o menino. De cara, eu já saquei que era uma observação a respeito da família. Inclusive, os galináceos, é possível ver entre eles o galo como líder, e na hora eu saquei que era o pai dele, as outras fêmeas, que o galo também copula com essas outras mulheres, que ele faz essa relação. E quando é possível, na observação da criança, deste menino, e também foi na minha infância, tudo que foi relacionado à sexualidade, à morte, à família, a gente observava nos animais. E aí o que acontece? Esse menino observou aquilo, ele fantasiou, ele incorporou, ele representou algo que incomodava ele. Então, essa violência dele, né? Então, ele fala, tem uma hora lá que ele é ambíguo no sentido que ele fala de querer agradar, tem hora, o animal, mas a maioria das vezes tem uma hora que ele fala que ele quer furar o olho lá, quando o galo é decepado. Então, o olho ele tem uma representação de vigilância, do olhar. Então, eu percebi... Eu caí? Não, né? Eu percebi o quanto existe essa relação dele a observar elementos do mundo animal com a sua própria família. E o que as pulsões dele como criança ali, na formação de todo o seu aparelho psíquico, a raiva, essas pulsões mais ligadas aos sentimentos de castração. Eu acho que até o pescoço do galo tem uma ideia de simbologia fálica, daquilo que aconteceu com ele, mas que ele queria externar, uma espécie de fazer a sua catarse ali. Então ele fazia isso com esses animais, por aquilo que ele introjetou na vida dele, de coisas que ele vivenciou, experienciou. Resumindo, é isso. Reginaldo, quer trazer suas contribuições para a gente? Sim, boa noite. Boa noite. Houve, lógico, assim, uma identificação muito grande, né? Quando eu observei esse texto, assim, a minha análise pessoal é uma identificação enorme com essa questão da simbologia nos animais, as representações. E, assim, aí eu consegui viver mais de perto, né? O que é realmente essa representação. Que ele mexe ali, eu perguntava para o analista, mas o que é isso? Ele é a resposta de milhões. Mas é muito interessante essa ideia, né, de um complexo de coisas ali contidas em um só cenário. Envolve Édipo, envolve castração, envolve ali o amor e o ódio pelo genitor.
pelo sexo, né? É uma série de coisas. A questão de controle da agressividade, às vezes expressa agressividade, às vezes não. Então, é interessantíssimo esse texto. Mas, assim, o que ficou para mim um resquício assim, de dúvida é quando ele diz que, se fosse um adulto, seria fácil o diagnóstico. Ele faz, né, ele cria ali um quadro. Se fosse um adulto, psicanalista, lógico, ele iria dar esses passos, seria isso e isso. Mas como se trata de uma criança, eu entendi que parece que ele quis dizer que aquilo que é recalcado ainda está latente. Eu não sei se é bem isso, mas parece que ele não houve, né, um recalcamento completo ainda, ou aquilo está muito ali na superfície. Essa parte, para mim, não ficou bem clara. Se os colegas aí pudessem esclarecer isso. Tem, na página 74, no primeiro parágrafo, praticamente ele vai dizer assim: no caso do pequeno Arpad, podemos poupar-nos o trabalho de interpretação. O trabalho do recalcamento ainda não foi capaz de dissimular por completo a significação real dessas extravagâncias. E aí ele está falando que se observa, né, o fenômeno primitivo, o recalcado, ainda transparece em seu discurso e apresenta-se, por vezes, até mesmo abertamente com uma franqueza e uma brutalidade espantosas. Diferente do adulto, a criança não tem todos aqueles filtros, aquelas censuras, aquelas proibições que nós construímos a partir de um ego estruturado e de um superego também, já muito mais estruturado, muito mais rígido, muito mais inflexível. Então a criança geralmente ela não tem tantos filtros, então as manifestações de agressividade, de curiosidade, os comentários, eles aparecem mais espontaneamente. Então a gente não vê esse mecanismo defensivo do recalcamento em ação para falar desse medo, desse fantasma simbólico que é o fantasma da castração. E aí, pelo fantasma da castração, a gente tem vários elementos nesse caso clínico. A gente tem o momento em que ele, brincando no galinheiro, ele vai fazer o pipi dele e supostamente esse galo bica o pênis dele, né? E aí ele sente uma dor, ele sente o medo dessa castração, ele vivencia isso como uma espécie de medo desse galo, mas ao mesmo tempo ele vive isso como outras ameaças, mas não só na ameaça dessa imagem fantasiada a partir de uma cena vivenciada por essa criança ou desse relato que chega até a clínica, mas também dessa criança observada, dessa criança que tem a questão do onanismo, dessa criança que está ali num processo masturbatório, que toca no pênis o tempo todo, que é comum das crianças na fase fálica. Eles tocam, eles pegam, eles experimentam, eles olham, é super comum. Mas essa criança, a gente percebe que ela foi realmente ameaçada em diversos momentos. Tira a mão daí, senão vou cortar, né? Tem várias ameaças que não ficam claras quais foram, mas ela se sente observada, ela se sente castrada, ela se sente proibida e ela sente que, de alguma forma, esse elemento da castração, ela associa isso com uma espécie de fantasia com essa coisa do galo. Vamos falar assim, não chega nem a ser um elemento fóbico, mas é uma fantasia. Então, por isso, viu, Reginaldo, que quando ele fala da criança, no adulto você veria isso como algo recalcado, rapidamente. Porque o adulto dificilmente falaria sobre todas essas vontades de degolar a cozinheira, a mãe, de comer ela inteira, de pôr ela sobre a mesa, né, de cortar a cabeça, colocar em cima e comer. Então tem várias falas desse pequeno Arpad que são fascinantes e que mostram o quanto a criança ou a clínica infantil é um lugar espetacular. Porque a criança, diferente do adulto, ela não tem todas essas censuras, todos os filtros. Não tem nada disso ativado, então ela fala com muito mais liberdade. Ela expressa muito mais rápido o que ela pensa, o que ela sente, os elementos da sexualidade, ou os elementos da fantasia, essa fantasia de piano, essa fantasia dessa família primévia, desse desejo de assumir o lugar do pai, aparece com muito mais facilidade no discurso, na narrativa dessa criança e também nas brincadeiras, né? Então, quando ela brinca de pegar
aqueles pequenos franguinhos que ela vai construindo, frangos, galos, pintos, né? Que ela constrói, ela leva, ela pega a faca e corta, e ela simula o processo do que é a castração, e ela mostra o sofrimento psíquico desses animais. Ela também está falando do seu próprio sofrimento psíquico. Ela também retrata como que ela se sente a partir dessa ameaça de castração. Que assim como para esse galo é um sofrimento que ele corte a cabeça, para ele também seria um sofrimento análogo ter, né, o seu pênis cortado. E por que ele não pode tocar o próprio pênis? Por que ele não pode descobrir o próprio corpo? Onde é que reside essas proibições? Porque geralmente os pais proíbem, mas nunca falam o porquê da proibição, né? Isso não é discutido. E isso é visto como algo pecaminoso, geralmente, como algo sujo, não como algo normal, natural, que faz parte do processo da descoberta da sexualidade. É como cada vez que a criança manifesta algum tipo ela expressa qualquer tipo de manifestação de sexualidade, ela se vê castrada nessa manifestação, como algo muito ruim, muito negativo. E depois há de convir como é que um sujeito vai, né, amadurecendo, vai crescendo e vai lidando com a própria sexualidade, se desde o início ele entende que a sexualidade é algo pecaminoso, mal, que não deve ser falado, que não deve ser visto, que não deve ser tocado, que não deve ser apresentado. Então ela cresce com várias, além das proibições reais, concretas, das ameaças que ela sofre ali, desses olhares parentais, das figuras parentais e dos substitutos parentais, ela também cresce com esses fantasmas que ela internaliza sobre o que é isso, por que isso é tudo tão proibido, o que é que tem de mal nisso? Então ela cresce precisando lidar com essas proibições internas que ela internaliza, que muitas vezes, sem resposta, ela constrói essas proibições da sua própria fantasia. Bem interessante, a pergunta foi bem pertinente. Muito bem. Bom, Vandi, o que você gostaria de compartilhar com a gente? Peraí. Todo mundo já falaram quase tudo, né? Mas eu acho que é um caso que ele, para a gente, psicanalista, como a Márcia disse, eu também me vejo um caso desse chegando no consultório, né? É um exemplo prático para a gente, um desafio, né? Eu, no texto, em geral, o texto fala muito questão de identidade, né? De autoimagem, de desejo, né? Os conflitos, né? A complexidade da mente humana, né? Então, é isso que você acabou de falar. Ele é sempre castrado, não pode, mas não explica por quê, né? A falha talvez esteja aí, né? E aí no texto eu acho interessante, quando começa a fazer a investigação e nada se observa, né? Só depois que a vizinha, né, que começa a conversar com a criança, que começa a ter, que consegue fazer o diagnóstico, né? Na página 71, lá embaixo, quando ele diz: a investigação psicanalítica direta não foi, portanto, possível. Tive que me limitar a pedir à senhora que se interessasse pelo caso, e daí que, com as observações dessa senhora, que o caso pôde ser identificado, né? Que é um fato até interessante, porque me lembra também o relato do pequeno Hans. Porque o Freud não faz uma análise direta do pequeno Hans, ele faz uma análise a partir das narrativas e dos relatos do próprio pai do pequeno Hans. Sim. Que legal, né? Como também na clínica infantil, essa figura desses representantes ou desses substitutos que aparecem, né, são importantes porque são aqueles que ajudam a narrar o comportamento dessa criança, que ajudam o analista a perceber o que essa criança está expressando, como que ela está manifestando algumas questões. Nem tudo vai aparecer na clínica num primeiro momento. Nem tudo aparece no jogo de rabiscos, nem tudo aparece nas brincadeiras, nem tudo aparece na narrativa da criança. Mas muitas vezes por aqueles que são capazes de observar a criança no dia a dia. E é por isso que o trabalho de Klein foi um trabalho excepcional, porque ela, como analista infantil, ela se colocou mesmo como mãe ao lado dos filhos, passou a observar e anotar tudo que essas crianças diziam. Ela passou a analisar os próprios filhos. Ela passou a tentar entender
a complexidade da mente dessa criança e dessas fantasias desse imago infantil. Mas ela não fez isso, não foi numa hora de atendimento clínico. Ela fez isso numa observação praticamente contínua também dessas crianças. Interessante, né? Interessante, muito interessante isso. Que aí mostra para a gente também que existem algumas diferenças da clínica com adultos, jovens adultos, do que com as crianças, enquanto a clínica infantil ela tem suas particularidades. Porque às vezes diretamente a gente analista, a gente vai não conseguir, a gente não vai conseguir receber esse diagnóstico falando diretamente com o paciente, entendeu? No caso das crianças, né? Algum adulto que observa no dia a dia, a longo prazo, para a gente ter para ajudar no diagnóstico, né? Uhum. Num atendimento infantil, na clínica presencial, uma das crianças que eu atendi, ela de tempo em tempo, ela vinha com uma calça do pai debaixo da bermuda. Então ela vestia a calça do pai e por cima ela colocava o próprio short, a bermuda, tudo. Então tinha uma relação muito próxima de admiração com o pai, com tudo isso. Mas você vê que aos poucos esses elementos vão aparecer na clínica, mas não é rápido, não é de um dia para o outro. Não é tão simples assim. E tem, ao mesmo tempo que ele tem uma admiração pelo pai, ele tem um desejo de matar o pai, de aniquilar o pai, que é parecido com a história do pequeno Arpad. O pequeno Arpad, esse caso, eu gosto bastante, pessoal, desse caso clínico firenziano, porque ele mostra esse menino com um comportamento bem peculiar, que está relacionado a essa coisa dos galos, galinhas, tudo isso, mas ele mostra, tem uma espécie de manifestação de crueldade, uma espécie de interesse mórbido também por esses animais. Então a gente percebe nessa criança, se a gente for tentar traduzir isso em termos psicanalíticos, uma pulsão de morte, uma pulsão destrutiva. Nós percebemos que na impossibilidade de destruir ou de aniquilar essas figuras parentais, essas figuras castradoras, ele transfere toda essa agressividade para esse lugar. E não só no sentido de tentar ver esses animais num lugar de sofrimento, de manifestar essa agressividade que ele sente, mas também de entender como que essas agressividades poderiam ser simbolizadas por esses animais, como que eles viveriam essas agressividades. Então ele fala do fogo, ele fala dos olhos, ele vai trazendo vários desejos de entender como que isso reage, como que não reage. Porque a gente vê que é uma criança que está num universo simbólico de plena descoberta. Ela está descobrindo tudo, ela quer entender o que é possível, o que não é possível, tanto que em alguns momentos esse caso traz o relato de que ela passa até por um lado meio místico, meio religioso, e acaba encontrando algumas respostas por ali também, e ela tenta entender essa dinâmica da vida, e ela percebe, ela faz analogias rápidas de se tem um galho e tem a galinha bota o ovo, e do ovo nasce, né, choca, nasce um pintinho, o pintinho cresce e vira. Então, será que é isso que acontece com o papai e com a mamãe? Então, interessante que já na educação, pensando na educação de crianças e pensando como falar sobre sexualidade para crianças, é interessante que a gente tem visto bastante essa técnica, que é essas analogias que as crianças constroem com os animais. Aquela velha história de dizer para as crianças que os bebês vêm por cegonha, não cola, gente. A criança vai olhar para você e falar, que estúpido, né? Porque como é que você vai falar uma bobagem dessa? Desde quando uma cegonha consegue trazer uma criança? Então é interessante porque as crianças fazem analogias muito rápido. Porque elas veem isso na televisão, elas veem isso nos canais do YouTube. As crianças conseguem perceber isso em vários elementos e estímulos audiovisuais que hoje elas estão imersas desde o momento que elas nascem. Então, essas analogias são construídas de forma, essas conexões são construídas de forma muito rápida. E o caso do pequeno Arpad me parece que não é tão diferente. Ele faz conexões muito rápidas sobre esse lugar desse galo
desse galo que domina o galinheiro, que domina a família, o que esse galo representa. Então, ele faz essas construções de forma muito rápida. Mas a gente percebe que é uma criança num universo de descobertas, num universo de perguntas e respostas, uma criança que tenta encontrar respostas, muitas vezes, para a própria angústia. Porque essa criança nem sempre consegue lidar com o que ela está vivendo, com as descobertas, com as experimentações sensoriais que ela vai vivendo, que ela vai construindo, com as proibições, com os olhares dos adultos, o quanto esse olhar pode ser um olhar de acolhimento, mas pode ser um olhar de repressão, pode ser um olhar de proibição, pode ser um olhar de ameaça. Então, a criança simboliza isso de diversas formas, e o Pequeno Arpade mostra isso para a gente de uma forma bem interessante. Então, ele expõe essas fantasias canibais, ele fala sobre anseios masoquistas, ele revela esse desejo de ser o galo da aldeia, assim, dominar geral, todo mundo, desde a mãe até toda a família que está ali, se ele puder, ele domina. E o que a gente percebe que esse caso vai levando a gente para uma ideia de entender o significado, o processo simbólico desses sintomas que estão aí praticamente associados aos conflitos inconscientes e traços neuróticos já presentes desde o início no caso do Pequeno Arpade. A gente percebe que ele é uma criança que ela está se sentindo observada. Ela tem, claro, traços neuróticos. Poderia ser chamada a famosa criança neurótica. Ela está se sentindo observada, ela sente que ela está sendo perseguida, ela tenta, né, mostrar que ela também está sendo vítima de algum tipo de violência, ela tenta transportar essa violência para um lugar simbólico, trazendo essas figuras desses animais para esse lugar, mas ele não sabe como lidar com essas angústias. Então, a gente percebe que essa relação com a figura paterna, essa intensidade das emoções do Arpade, elas são despertadas e são características marcantes nesse caso clínico. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de todos, né, hoje aqui é, pessoal, observem o quanto no relato de um caso clínico a clareza, a didática, a coerência, ela é importante. Observem que Ferenczi, ele começa dando para a gente uma ideia do tempo, o lapso temporal em que acontece a análise dessa criança, ele mostra as circunstâncias que essa criança foi analisada, ele traz histórias e fragmentos de narrativas que foram escutadas a partir de um outro adulto ou de outros adultos, e ao mesmo tempo ele vai mostrando através da interpretação psicanalítica quais são as possíveis conclusões que ele tem ou que ele consegue chegar em relação a esse caso clínico. Quando eu falo sobre a importância desse texto, dessa leitura, nós psicanalistas precisamos aprender a escrever e construir relatos de casos clínicos. Esse é um ótimo exemplo para nós. Esse caso clínico do Pequeno Homem-Galo mostra o quanto Ferenczi ele era didático. Quando a Karen fala no início da fala dela, que texto leve, que texto fácil de ler. É fácil, mas não quer dizer que por ele ser fácil que ele perdeu a riqueza que esse caso clínico representa. E o quanto, a partir da leitura, do estudo de um caso clínico como esse, a gente também se prepara para a nossa própria prática clínica. Talvez não seja o Pequeno Homem-Galo que vai ser o nosso paciente, mas talvez a gente tenha outros pacientes que já aí é o paciente que torce para o Cruzeiro, que é apaixonado pelo Cruzeiro, o outro que é apaixonado por, sabe, por bicicleta, por futebol, e aí ele manifesta essa agressividade, já não é mais com o galo, mas é com os amiguinhos, nas brincadeiras, no jogo de empurra-empurra. Então, pessoal, esse tipo de leitura traz a gente para um lugar fascinante, que é como eu aplico o processo da escuta com pacientes na clínica da criança, na psicanálise aplicada à criança, mas
como que eu posso, a partir de um estudo de caso clínico, entender quais são os processos que se constroem para análise dessa criança? Faz sentido para vocês? Ao mesmo tempo, que parênteses fantástico esse que o Ferenczi fala. Se fosse um adulto, a gente já teria feito algumas conclusões. Por que com a criança é tão mais difícil? Porque nós estamos falando de uma criança que ainda não tem um ego formado. Ela está em processo, ela está em construção. E especialmente no caso do Pequeno Homem-Gala, a gente vê que ele dá relatos claros de que essa criança está ali nessa fase de piano, ou na fase pré-de piano. Ele não está falando de uma criança de 10 anos. Ele não está falando de uma criança pré-adolescente, 11, 12, 13 anos. Ele está falando de uma criança que parece não ultrapassar os 6 anos de idade. E percebem o quanto esses elementos na escrita de um caso clínico, eles são importantes para nós? Será que essa criança, será que o pequeno Arpad, pelo que a gente observa, ele já passou pela resolução edipiana? Tudo me dá indícios, o caso me leva a entender que não, que ele ainda está vivendo a sua fase de resolução. Ele ainda tem o desejo de matar o pai. Ele ainda tem o desejo de ocupar, no simbólico dessas figuras totêmicas, o lugar do pai. Então, olha que incrível. Então, vamos voltar lá na base da teoria psicanalítica. Quando a gente fala sobre fase edipiana, pré-edipiana, tudo isso. Olha a diferença que é você pegar um relato de um caso clínico e falar, olha, a partir desse caso eu estou conseguindo entender do que se trata a fase edipiana, a fase pré-edipiana. Eu consigo entender o que é o simbólico da castração para a criança. O que é essa angústia de castração que a criança vive. E vocês acham que isso se limita aos meninos? Não, porque a menina passa pelo mesmo processo que o menino. Ela não toca o pênis, mas ela toca a vagina. E ela sofre as mesmas repressões. Ela é vítima dos mesmos olhares. Ela teme o olhar dos adultos. Ela se sente ameaçada pelo olhar dos adultos. Ela constrói na sua psique esse universo fantasístico de proibições e cresce com todas essas proibições internalizadas. Ela não sabe o que ela faz com a própria descoberta do corpo. Temos pontos bons aí, né? Com esse olhar sobre um caso clínico, eu pergunto para vocês, e aí, pessoal, como é que é agora olhar para um caso clínico e falar, eu me vejo nesse lugar da clínica, eu me vejo nesse lugar de uma clínica aplicada a crianças? Eu sou capaz de perceber isso, de dialogar com essas figuras, que é dialogar com a criança, brincar com a criança, captar sua narrativa, entender como que ela demonstra essa angústia através das suas brincadeiras. O neto do Freud fazia o jogo do forte dá, né? Ele jogava e puxava o brinquedinho de volta, para falar um pouco sobre a angústia da separação que ele vivia com a figura materna, com a mãe. E o homem-galo? Esse pequeno homem-galo? Ele fala dessa angústia quando ele vai construindo esses pequenos bichinhos, reconstruindo. Inclusive, um dos relatos que eu acho super divertido é que ele pega nas suas revistas, nos seus livrinhos, e ele sai aniquilando todos os galos, galinhas, só que diferente dos outros que ele talvez consiga reconstituir, uma vez, né, aniquilado isso nas revistas e enfim, aonde não importa onde seja, ele não consegue reconstituir mais, está aniquilado. Mas olha como é que ele vai expressando essa agressividade que ele sente, essa angústia que ele experimenta, e como que ele transfere isso e ele vai mostrando para o adulto o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, o que ele está experimentando.
Muito bem. Sou todo ouvidos. Você quer que a gente responda aquilo que você perguntou? Fica à vontade. Eu quero ouvir a releitura de vocês agora. Vou falar, posso? Claro. Assim, eu acho que diante de um paciente... Primeiro, eu acho que para trabalhar com uma clínica com crianças, a pessoa ela tem que realmente ter ali o talento para trabalhar a clínica com criança. Uhum. Isso é uma coisa bem específica. Mas pode acontecer de uma situação, embora eu acho que os pais não vão levar uma criança ao psicanalista se o psicanalista não for, não sei, né, específico para trabalhar com criança. Mas eu acho que diante de uma situação dessa, a gente, diante do paciente, até independentemente de ser criança, qual é ali a literatura que você vai buscar, que você vai ler, que você vai reler, para que você faça o exercício da clínica. Assim, a obra do Freud, ela é não só do Freud, acho que vários livros, mas em especial se tratando de psicanálise, parece que cada vez que você lê, você tem um insight diante de uma situação. Por exemplo, quando eu comecei o curso, você falava uma coisa, entendi, aí agora eu vou ler, já entendo outra, porque eu já ampliei o meu horizonte, porque você já trouxe coisas específicas, porque eu já conversei com a minha analista, então é uma construção assim diária, assim, parece que é inacabado, sabe? Então, assim, meu paciente é inacabado. É assim, infinito, de infinitas possibilidades. Não dá hoje para você sair da base freudiana, mas ao mesmo tempo o Freud e os pós-freudianos eles têm um link muito grande com a sua obra e é lógico, a gente teria que recorrer a essa bibliografia, teria que recorrer à supervisão e encarar e ir se moldando ali no caminho, né, se fazendo psicanalista, no paranalítico e bora, entendeu? Não é uma coisa simples, é uma coisa, acho que, construída a cada dia. Eu penso que até os psicanalistas mais experientes, eles precisam dessa construção diária. Márcia, mas os especialistas, Melanie Klein, o próprio Winnicott, né, que é especialista em criança, né, Melanie Klein, que mais? Anna Freud, né? Assim, eu li por alto esses autores, mas eu acho que o Ferenczi, ele é muito didático. Eu, assim, quando pensei em fazer psicanálise, nunca pensei em trabalhar com criança, mas depois que eu vejo os textos do Ferenczi, me deu vontade, entendeu? Acho que ele tem um olhar diferente, apesar dele tratar não só de crianças, não é especialista em crianças, mas, assim, tem uma linguagem melhor do que Klein, que Anna Freud, para a gente ter esse entendimento. Eu vejo isso, né? Eu concordo com você. Ele é muito didático, assim, teve coisas que eu entendi, inclusive, no Freud, através dele. Nossa, ele está falando esse negócio. Também. Né? Agora, eu acho o Winnicott mais claro que a Melanie Klein e que a Ana Freud. E o Winnicott mais claro que o Freud em alguns aspectos. Mas o que acontece? Eu não tenho noção da obra toda, né? Acho que a gente vai, durante a vida da gente, a gente vai lendo. Assim, eu estou, digamos, conhecendo tudo agora. Mas o Ferenczi, eu tenho que assim, concordar com você que ele é muito, muito claro, muito didático. Até, assim, os textos mais complexos, assim, parece que é um esforço dele, assim, de ser, assim, meio mediador entre o Freud e o público, sabe? Eu tenho essa sensação. É um enviado do Freud, né? O oposto de Lacan, né? Porque a gente não entende... Nossa! Eu, particularmente, eu não entendo nada de Lacan. E, às vezes, assim, toca
aqui. Dá uma... A gente tem que entender Freud, que já é complicado. Para entender Lacan, eu acho que nem se eu lesse toda a obra de Freud, eu ia entender Lacan. Entende. Tem que assim, você vai aos poucos, sabe? O Lacan, para mim, é como se fosse o Michel Foucault, que eu tive que ler muito, por conta das temáticas que eu trabalho em história e tal. Ai, sabe? Mas, enfim, tem coisinhas que eu já estou ficando sabendo, sabe? Já estou ficando sabida aí, mas eu sei que tem uma... É lendo e relendo cada dia. A gente não pode parar nunca, né? Não. Mas é importante também, dentro do processo clínico, você entender qual teórico você pretende adotar para a tua prática clínica. Até porque são abordagens um pouco diferentes. Quando você está numa abordagem mais freudiana, você está numa abordagem mais da escuta. Quando você associa Freud com Ferenczi, você está falando de uma abordagem mais da escuta, mas ao mesmo tempo uma abordagem um pouquinho mais flexível, um pouco mais elástica. Você consegue fazer associações. Quando eu penso em Lacan, é possível também fazer muito desse processo de escuta. O que muitas vezes acaba complicando o processo da clínica lacaniana é todo o simbólico que está por trás das palavras e vou falar do simbólico das palavras realmente, que em alguns momentos, alguns lacanianos acabam falhando nesse processo ao querer interpretar o que o paciente quis dizer. Então ele tenta, a partir de um significado de uma palavra, deduzir o que o paciente está tentando falar. E geralmente na clínica, vamos falar na clínica tradicional freudiana, nós não deduzimos o simbólico. A gente pergunta para o paciente o que ele quis dizer com aquilo. Então, a nossa régua de corte, ou vamos pensar no nosso corte no processo de escuta, seria um pouquinho diferente dos lacanianos. O lacaniano pode deduzir. Ele traz algumas interpretações a partir dessa própria construção da linguística e o quanto a linguística interfere nesse processo de escuta. Já na clínica freudiana, a gente não faz isso. Você devolve para o paciente para que ele te diga o que ele quer dizer com isso. Então tem algumas pequenas diferenças assim, em termos de abordagem. De qualquer forma, pessoal, assim, não é impossível ler Lacan, tá? Não é impossível ler Lacan, é muito fácil. Se você tem uma base freudiana, você consegue entender Lacan com um pouquinho mais de facilidade. Por isso é tão importante, eu sempre falo isso para os meus alunos, que você pode estudar Lacan, mas comece por Freud, porque é como se você estivesse estudando Freud a partir de um outro teórico. E é como esse teórico lê Freud, não necessariamente como Freud disse. Então, por que ler um teórico que fala de Freud ao invés de ler Freud? Vai direto na fonte, leia você Freud. E depois, quando você for ler o outro, você fala, nossa, isso que ele falou realmente faz sentido, eu também vejo Freud dessa forma. Isso que ele falou, não sei se eu concordo com ele 100%, porque em alguma forma essa visão de Freud aqui para mim ficou um pouquinho diferente. Bem, vamos lá, Karen. Assim, essa questão que você falou de Lacan, ele se posiciona, né, ele faz deduções, mas aí não seria aquela orientação que você deu mais em outras oportunidades, que faz sentido para você? Você coloca a sua posição ali, a sua dedução, né, a sua interpretação, mas faz sentido para você? Eu acho que você já colocou isso outras vezes, não seria isso? Isso seria na clínica freudiana. Os lacanianos, entendam que eu não estou generalizando, tá, pessoal? Não é uma generalização. Algumas observações. Você está com o paciente, de repente o paciente falou alguma palavra lá, sei lá, né? Falou homem-galo. Ele, pelo significado que ele tem do que seria um homem-galo, ele pode entender que o paciente chegou no seu momento de insight. Se ele teve um insight, se ele entende que ele chegou no ápice da sessão, ele corta a sessão.
tem algumas abordagens um pouco diferentes nesse sentido. E aí não passa pelo que o paciente, pelo que o nosso analisando, por exemplo, pensa sobre aquilo, se faz ou não faz sentido para ele. Muitas vezes o analista vai trazer isso como uma forma de provocar o analisando nesse lugar reflexivo. Ele desenvolve uma espécie de jogo linguístico com o paciente, com o analisando. Então, vocês vão observar que geralmente os analistas lacanianos, eles entram um pouco mais nessa espécie de jogo linguístico, jogo de palavras. Se você fala uma coisa, ele te devolve, você fala outra. Ele tem uma dialética, ele tem uma construção dialética um pouco mais apurada, talvez, do que outros analistas mais tradicionais, mas não quer dizer que essa dialética apurada, que essa capacidade de arguir, de mas se você falou isso é porque talvez você queira dizer tal coisa, você usar essa palavra porque provavelmente tem alguma coisa nesse sentido que está aí recalcado, que você não está querendo reconhecer. Então ele vai inferindo de forma mais rápida algumas questões nesse sentido. E nem sempre é o que faz sentido para o paciente, mas é o que ele percebe a partir da escuta dele. No lacaniano, quando ele tem aquele coisa do tempo cronológico e o tempo subjetivo, né? O lacaniano, ele se molda pelo tempo subjetivo, Exato. não pelo tempo cronológico da sessão, sei lá, 50 minutos. Ele não, se em 30 minutos ele sentiu justamente isso, ele percebeu que teve um insight, que aquilo é uma chave, é importante para o analisando, ele para ali para ficar... Você percebe a diferença? É ele dizendo que é importante para o paciente. Pois é. Bom, é ele percebendo, né? É um ponto que a gente tem que entender que são diferentes abordagens no processo de escuta desses pacientes, da própria psicanálise. Aí eu gosto muito do trabalho de conclusão do curso de psicanálise da Sina, porque ela fala sobre as diferentes psicanálises. Ela falou exatamente sobre isso, que eu achei extremamente assertivo, bem prudente a apresentação dela, porque nessas diferentes perspectivas, qual perspectiva faz mais sentido para mim? Quando eu escuto o Vandir falando, o Vandir fala, olha, eu me identifico com Freud, mas eu me identifico muito com Ferenczi, e parece que para me guiar, para a minha prática clínica, Ferenczi faz muito sentido para mim. Para mim também faz muito sentido, Vandir, mas eu consigo pensar na elasticidade e também consigo pensar na função do holding unicotiano. Eu também gosto bastante da abordagem. Eu acho assim que... O que você acha? Assim, eu acho que o Lacan complementa Freud. Você não percebe assim, não, né? Eu percebo. Como se complementar, como se fosse assim, vou dar um exemplo, homeopatia e alopatia. Posso usar alopatia e posso usar homeopatia, ok, são tratamentos... Sabe onde eu percebo que o Lacan contribui na obra freudiana? Ele ajuda principalmente nos processos interpretativos, daquilo que muitas vezes surge como dúvidas ou como lacunas que parecem não ter respostas, porque como Lacan tem um profundo conhecimento da obra freudiana, ele consegue conectar diferentes partes dessa obra de falar assim, isso que o Freud disse, você consegue ver isso aqui, ali, e é isso que ele está tentando dizer em síntese. E aí vem muito sobre aquela mensagem principal. Dá para ler e estudar psicanálise a partir de diferentes obras, uma por uma? Não, você estuda as obras como um todo. Por mais que a gente tenha alguma recomendação de leituras primordiais, que são prioritárias, mas você tem que ter um conhecimento das obras freudianas como um todo. E eu acho que é isso que o Lacan consegue trazer, e os seminários lacanianos são fantásticos nesse sentido. Ele aprofunda Freud, né? Em alguns aspectos. E assim, não são ferramentas Freud, que estão aí, né? Não só Freud. Ele pega outros teóricos como Laplante, ele pega... ele vai pegar vários. Ele não para em Freud. Mas o que a gente percebe é que existe um profundo respeito do Lacan pela base freudiana, pela teoria psicanalítica em Freud. Ele tá certo. Né? Vandir? Eu acho que a questão da probabilidade,
probabilidade, né? Lacan e Freud são complementares, mas eu acho que a chance de dar errado com essa questão de dedução é maior do que a escuta freudiana, né? Posso estar E equivocado. isso pressupõe que o analista tem que ter uma bagagem cultural enorme, Vandir, enorme, né? Então, por exemplo, assim, eu posso me achar uma pessoa culta. Desculpa, você tem que ser muito culto, não um pouco culto, você tem que ser muito culto para você dar conta de estar nesse lugar, de dialogar com diferentes significados, esse jogo linguístico, porque você não tem que ter só um conhecimento de alguns aspectos de uma área que você estudou, por exemplo. Eu tenho alguns conhecimentos da minha área como sociólogo, mas nem sempre eu tenho conhecimento de tudo. Eu tenho conhecimento daquilo que foi interessante para mim, daquilo que fez sentido eu estudar. Agora, quando eu vejo, por exemplo, alguns lacanianos muito bons, tem essa coisa de parece que quer falar sobre tudo, quer ter conhecimento sobre tudo, e fica até uma coisa um pouco caricata, eu te diria. Porque parece que o suposto saber, eles encarnam esse lugar do suposto saber. E a gente acaba incorrendo numa espécie de fantasia de suposto saber também. Porque eu quero dialogar com tudo, eu quero dar conta de responder tudo, eu quero dar conta de pensar analiticamente sobre tudo. Mas será que eu consigo, como analista, pensar sobre tudo? Eu tenho minhas ressalvas. Né? Meu ponto de vista como professor, como estudante, como especialista na área, eu não sei. Não sei se dá. A Márcia pode até complementar um pouco isso. Eu acho difícil a gente saber sobre tudo. Acho difícil a gente falar sobre tudo. Uma das grandes características que eu aprendi ao longo da minha vida é um pouquinho de modéstia e humildade não cai mal a ninguém. Você reconhecer que sua base de conhecimento é limitada é o primeiro ponto. Ninguém é doutor em tudo, ninguém é mestre em tudo. Você é mestre num tema, você é doutor num tema, você se especializou numa determinada abordagem, você não sabe tudo. Você sabe uma pequena porção daquela base de conhecimento. Concordo plenamente, Alexandre. Nossa, impossível essa onisciência, né? Uhum. E eu sempre imagino assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Você fica assim até tonta. Eu jamais seria lacaniana. Acho que eu morrer de ansiedade, assim. Jamais. Gente, e essa coisa das palavras, elas são muito fortes. Por quê? Às vezes eu uso uma palavra que faz muito sentido para mim. Por exemplo, recentemente eu escutei de uma paciente dizendo que ela detesta ouvir a palavra ressignificar. e eu achei fascinante a expressão dela, porque geralmente a gente acha muito bonito, né? Chega a ser até um pouco clichê, falar porque você tem que ressignificar. E ela fala, que coisa é essa de ressignificar? Parece que eu tenho que dar um sentido para isso, eu tenho que mudar meu discurso, a minha narrativa. E no fundo, ela está muito certa. Será que eu preciso ressignificar tudo? Ou eu preciso entender minha narrativa e ver se ela faz ou não faz sentido para mim? Porque se ela fizer sentido para mim, por que eu tenho que ressignificar? Então, é interessante essa coisa do jogo de palavras, porque você fala, não, você está certo, você não precisa ressignificar, mas você precisa você precisa escutar a sua própria narrativa. E pode ser que em algum momento você tenha que se desconstruir e rever se essa narrativa continua fazendo sentido para você. Mas é interessante o jogo de palavras, como que ele coloca a gente também à prova nesse lugar da clínica, da escuta. Então, pessoal, eu vejo muito isso, tem um texto fascinante que todos conhecem, que é sobre a psicanálise selvagem, e eu falo que de alguma forma, em alguma medida, todos nós continuamos sendo selvagens, porque parece que sempre, a depender do paciente, haverá uma ou outra manifestação nossa, da forma como nós construímos a psicanálise, como nós construímos o nosso lugar de fala, o nosso lugar de manejo, de interpretação clínica. E é interessante que, de repente, chega um paciente como esse e te mostra assim, sai desse pedestal que você está. É muito bom. Karen, você tinha algo para falar, né? Não, eu acho que tem que estar com a base freudiana
bem, como você falou, começa por Freud, bem sólida, bem, né, estudada, bem digerida, bem refletida, para aí sim passar para Lacan, né? Mas enfim, eu tenho esse é meu desejo, né? Vamos ver. Né? Esse é meu desejo. E o Ferenczi, sim, totalmente didático. Ele descortina Freud, né? Ele ajuda, como a Márcia falou, ele ajuda muito na decifração de Freud, de algumas coisas. Mas tem que começar pelo A, E, O, U, né? Vamos lá, Freud, né? Que é muita coisa. E que nem é E já é muito conteúdo, né? Exatamente. Já é muito... Um A, E, O, U que tem muito conteúdo, é isso que eu estou falando. Exatamente. Assim, eu acho que se complementam. Eu tenho curiosidade, assim, de... Eu vejo como ferramentas mesmo, Alexandre. Como eu vejo assim, como o médico que vai dar o antibiótico, não, aqui não é o antibiótico, aqui é o, sei lá, é o anti-inflamatório. Eu vejo como ferramentas, eu não vejo como excludentes. Né? Eu acho